abordaremos aí o tema de Outubro Rosa, que é essa campanha mundial de conscientização ao autocuidado da mulher, prevenção do câncer de mama, e também, né, para a gente lembrar da importância de se prevenir de todas as formas o ano inteiro, mas esse é um momento em que a gente acaba falando mais, até mesmo para lembrá-las, né, para nós mulheres aí, termos essa consciência da importância, né, de nós nos cuidarmos, de olharmos para nós mesmas. Eu vou compartilhar com vocês a tela. O intuito é a gente fazer um bate-papo, então fiquem à vontade se vocês quiserem, enfim, falar, fazerem perguntas. Ao final, a gente deixa aí mais para responder as perguntas, mas fiquem à vontade se por um acaso vocês quiserem, por algum motivo, me interromper, não tem problema algum. Vou compartilhar a tela com vocês. Vou pedir para vocês me sinalizarem se estão conseguindo visualizar. Joia, legal. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai abordar aí o tema da campanha de Outubro Rosa de uma forma um pouquinho diferente, então dando um foco aí para prevenção através da alimentação para a saúde da mulher. Então a gente vai passar por algumas fases aí importantes da vida da mulher e de que forma a alimentação ela pode contribuir aí para a prevenção de doenças. Eu gostaria de fazer essa abertura trazendo esse dado importante do IBGE, que fala sobre a média da expectativa de vida da mulher brasileira. Então, nós mulheres aí, temos uma média de vida de 79 anos, né? Então, se a gente for comparar com os homens vivem aí, em média, 73 anos. A mulher, ela vive aí uma média de 7 anos a mais do que os homens. Então, muito provavelmente, claro, existem os fatores fisiológicos, mas também eu diria que muito pelos cuidados, né, que nós mulheres já temos a cultura aí desde criança, da adolescência, né, de ter que ir ao ginecologista e todos esses cuidados, né. Eu brinco bastante que homem vai ao médico quando, né, gente? Quando é que o homem vai ao médico? Quando normalmente o negócio tá feio, né? Ou a mulher, ela empurra. Então, se a gente for colocar aí na ponta do lápis e jogar ao longo da vida esses 79, praticamente 80 anos da expectativa de vida da mulher, são mais de 28 mil dias para nós nos cuidarmos. E será que isso é fácil diante da vida que a gente leva atualmente, né? A vida da mulher moderna, os desafios aí da nossa vida atual. Então, vejam, principalmente acho que agora nesse cenário em que todos nós estamos de home office, para quem tem filhos vai poder dizer melhor do que eu aí com relação a isso, como é que está essa divisão de atribuições, né? De filhos estudando em casa, os pais trabalhando, a mulher normalmente sente aí a cobrança, né? Até mesmo a cobrança interna de ter que dar conta de tudo, de equilibrar todos os pratos, cuidar da casa, cuidar do lar, da educação dos filhos, da família e ainda dar conta do trabalho, né? Então, vejam, é um estresse muito grande que isso acaba gerando, muitas vezes aí a deficiência, né, a falta da administração do tempo, ou de fato o não ter tempo acaba aí prejudicando a alimentação fica mais deficiente, a falta da atividade física e, claro, a nossa saúde acaba ficando em segundo plano, segundo, terceiro, quarto plano, né? Então, sempre o outro, ou aquela ocasião acaba sendo mais importante, e aí a saúde ela vai ficando para trás. Eu chamo a atenção de vocês, né? Acho que esse é um momento bacana para a gente falar sobre isso, e se conscientizar, né? Será que eu estou me cuidando? Eu estou fazendo os exames preventivos? Então, acho que esse bate-papo também fica aí um alerta, né? Para que a gente olhe para isso. Todos esses pontos que eu coloquei para vocês, e mais, a soma, né? Da questão dos alimentos industrializados, hoje nós temos aí uma oferta muito grande de alimentos industrializados, e vejam, a gente sabe que brilha os nossos olhos pela praticidade, mas por outro lado são alimentos que normalmente
não são saudáveis, excesso de açúcar, de gordura, de sódio, de corante, né? E muitas vezes o sono insuficiente, né, somado a todos esses pontos e fatores hereditários, acabam se tornando fatores de risco para uma série de doenças. Então, as doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, as dislipidemias, colesterol alto, enfim, e o câncer também faz parte aí dessas doenças, também entram todos esses pontos como fatores de risco. Então, vejam, atualmente existe uma grande preocupação com o que podemos comer, quando, na verdade, né, um dos maiores problemas é o que nós deixamos de comer. Hoje, fala-se muito sobre isso, né, da importância da gente voltar lá atrás e rever os nossos valores em termos de alimentação e começar, de fato, a voltar a comer a comida de verdade, o nosso arroz, o feijão. Então, tem muitas pessoas ainda têm essa crença, né, de que o arroz e feijão ele engorda, e por isso acabam aí trocando por uma série de alimentos industrializados que vendem como saudáveis, e aí você vai ver, tá lá, cheio de adoçante, corantes, né, e a pessoa deixando de comer os alimentos mais saudáveis. Então, muitas vezes, olhando aí esse alimento, como eu falei, apenas pelo valor calórico, ignorando as propriedades nutricionais. Então, esse é um ponto que eu também gostaria de trazer para vocês, para a gente refletir como é que está aí a nossa alimentação. Antes da gente entrar aí na parte dos alimentos oncoprotetores, então a função deles e a importância aí para a prevenção de uma série de doenças e o câncer, eu acho que é importante a gente lembrar da base, né, da base da alimentação saudável, que faz parte de tudo isso. Cada nutriente, ele tem uma função específica para a boa saúde do nosso corpo. Então, eu sempre gosto de reforçar aí nos nossos bate-papos que, felizmente ou infelizmente, não existe um único alimento que seja completo em termos de carboidrato, proteína, os lipídios, as fibras, as vitaminas. É muito importante que a gente, pensando por esse lado, tenha uma variedade, né, no nosso prato, é claro, dentro das possibilidades de cada um, tem aí uma variedade de nutrientes para que a gente atinja todas essas recomendações, né? Então, nenhum excesso e nenhuma carência de nutrientes, e é isso que a gente chama de equilíbrio. Vamos rever um pouquinho aí as funções de cada um desses macronutrientes no nosso organismo. Eu não sei se é claro para todos, então acho que vale a pena a gente relembrar aí de uma forma resumida a função, por exemplo, dos carboidratos. Então, para que a gente precisa de carboidrato? Carboidrato é importante para fornecer a energia para o nosso corpo, para o cérebro funcionar, para as nossas células, os órgãos. Então, essa é a principal função dos carboidratos. Aonde que eu encontro? E aí, é claro, né, se possível, sempre dando preferência para os carboidratos de melhor qualidade. Por exemplo, os cereais integrais. Então, aveia, o arroz integral, as raízes, né, tudo que nasce embaixo da terra é fonte de carboidrato. Batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, o milho, né, entrando como cereal, o trigo, né, e por aí vai. As frutas também fazem parte, né, são fontes aí de carboidratos, então é até importante a gente lembrar, porque tem muitas pessoas que também têm essa resistência aí com a questão das frutas por conta do açúcar, né, então a frutose é um tipo de carboidrato, é o açúcar das frutas, porém, ela não é composta só de açúcar, tem as fibras, tem as vitaminas, e tudo isso em conjunto vai trazer os benefícios para o nosso corpo. As proteínas, principal função é a construção. Construção de quê? De células, de tecidos. Toda a parte estrutural são as proteínas que são responsáveis. Então, a parte de colágeno, elasticidade de pele, produção de enzimas, de hormônios. As proteínas, elas estão aí envolvidas em praticamente todas as funções do nosso corpo. E, por fim, os lipídios, que são as gorduras, né? Então, as gorduras boas e as gorduras que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Principal função, então, tem a questão de proteção térmica, né?
e também transporte de vitaminas. A gente precisa de gordura para transportar as vitaminas chamadas ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Então, são essas as principais funções aí, entre outras, das gorduras. Então, tem aí a parte de proteção cardiovascular da gordura, por exemplo, do abacate, do azeite de oliva, né, e das castanhas, e por aí vai. Os minerais, vitaminas e fibras, fruta, verdura e legumes, têm a função de proteger o nosso sistema imunológico, fazer os nossos intestinos funcionarem direitinho, então fazer toda essa limpeza do nosso corpo. E, claro, não esquecer da hidratação, né? Muitas vezes a gente sentado o dia inteiro no computador esquece de beber água, né? Algumas pessoas deixam a garrafinha do lado, outras preferem ir levantando para poder se alongar um pouco, mas de fato a gente precisa hidratar. Quanto de água consumir por dia? De 35 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, é mais ou menos o cálculo, tá? Então, se você tem curiosidade de saber a quantidade exata aí que o seu corpo precisa, pega o seu peso atual e multiplica por 35. É o mínimo de líquido que você tem que ingerir aí para uma boa hidratação. Como utilizar esses alimentos a nosso favor? Muito bem, então vamos falar agora sobre a importância de a gente incluir na nossa vida, na nossa alimentação, os alimentos chamados de antioxidantes, né? O que é isso? O que são esses antioxidantes? Os antioxidantes, eles têm a função de proteger as células do nosso organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Vejam, diariamente nós produzimos esses radicais livres, é fisiológico, né? Através da metabolização dos nutrientes, tem aí como resultado final, sim, a produção de radicais livres. Se a pessoa, enfim, ela está passando por um estresse muito grande, né, o estresse elevado também pode aumentar aí a produção de radicais livres, exposição a radiações, por exemplo. Então, uma série de pontos podem fazer com que aumente aí a produção desses radicais livres. E qual é o problema disso, né? A longo prazo, esses radicais livres aí no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, eles podem vir a comprometer uma série de órgãos no nosso corpo, como o envelhecimento precoce de células, a questão aí de cardiovascular, então, de fato, afeta o nosso sistema cardiovascular, e também aí podendo vir a resultar uma multiplicação de células anormais que dão origem a um tumor, tá? Então, essas são as principais funções aí desses antioxidantes. Então, resumindo, são eles que vão atuar nessa limpeza do nosso corpo, tá? Então, eu coloquei aqui o clássico suco detox, né? Hoje também fala-se muito sobre isso. Então, como que a gente faz, né? Nada mais é do que, principalmente quem tem muita dificuldade de consumir os vegetais, as verduras, pode fazer isso através desses sucos. Então, você pega uma couve, por exemplo, que é riquíssima em compostos fenólicos, pega uma couve e uma fruta da sua preferência, de preferência as frutas que têm um teor menor de açúcar, entraria o maracujá, entraria o abacaxi, o limão, por exemplo, pode colocar uma maçã, e você bate junto com essa verdura e adiciona, por exemplo, um gengibre, e aí complementa os compostos aí, por exemplo, anti-inflamatórios, né? E as ervas, pessoal, usem e abusem, seja através de sucos, através dos chás, das ervas, por conta dessa função antioxidante. Quais ervas? Todas. Hortelã, camomila, cidreira, erva doce. Então, as ervas que vocês gostarem, ou enfim, tiverem aí a facilidade de ter, para fazer uso aí como fonte de antioxidantes. É claro que cada uma tem uma função. Por exemplo, eu coloquei aqui o abacaxi com hortelã. Essa mistura é extremamente digestivo. O abacaxi, em especial, ele tem uma enzima chamada bromelina. A bromelina, ela tem uma propriedade funcional aí super importante, que é na digestão de proteínas. Então, principalmente quem tem muita dificuldade de digestão de carne vermelha, enfim, grãos como feijão, pode fazer uso do abacaxi por conta dessa enzima, ele vai digerir melhor. E o hortelã também tem essa ação
digestiva. Eu coloquei meio que proposital aí o abacaxi, porque tem alguns estudos apontando que a ação do abacaxi, a bromelina em associação às outras vitaminas que o abacaxi tem, como vitamina C, vitamina A, entre outras, podem aí atuar como proteção mais voltada para o câncer de mama, tá? Então, é claro que muitos estudos precisam ser aí feitos, enfim, são estudos que ainda estão em andamento, mas eu acho que é interessante a gente fazer uso e colocar aí por conta desses apontamentos. Como eu falei para vocês, ainda pensando nesses antioxidantes, a vitamina C e os compostos fenólicos aí, os antioxidantes como flavonoides e carotenoides, que são os pigmentos das frutas e dos legumes. Então, todas as frutas vermelhas, uva, morango, framboesa, blueberry, pensando nos legumes, por exemplo, a beterraba, a berinjela, elas têm essa pigmentação mais puxada para o vermelho ou arroxeado, tem aí uma série de funções importantes voltadas para a proteção cardiovascular e também para a questão aí do desenvolvimento de proteção de desenvolvimento de câncer. A vitamina C, a gente sabe que todos os alimentos, as frutas cítricas, são fontes de vitamina C. Então, a laranja, mexerica, o limão, a acerola, abacaxi, entre outras aí, né? Então, maracujá, são fontes de vitamina C. E pensando aí para dar energia para nós, mulheres, que temos aí uma série de pratos, né, para equilibrar, os alimentos mais energéticos e também para quem vai treinar, enfim, né, podem fazer uso aí, pensando nesses compostos fenólicos do açaí, né, aí vocês vão me dizer, Paula, mas o açaí não é calórico? Ele tem sim um valor calórico maior quando a gente compara com as outras frutas, porém, vai depender do que a gente coloca nesse açaí, né? Se você vai pôr leite condensado, se você vai pôr, adicionar coisas aí que vão aumentar muito o valor calórico. Mas a fruta em si e a polpa sem açúcar, a gente pode fazer uso batido com uma fruta, como um lanche da tarde, como uma opção para o pré-treino aí, para te dar energia para treinar. Os chás eu falei bastante para vocês, então, pensando nos chás mais estimulantes, como o chá verde, o chá mate, enfim, né, o chá preto, ervas aí mais estimulantes para te dar energia. Então, se a gente for pensar num período próximo aí, depois do almoço, ou próximo de dormir, o ideal é a gente utilizar as ervas mais calmantes, como camomila, cidreira, maracujá, a gente pode fazer uso também do chá de maracujá, cravo e canela, né? E ainda o cacau, né? O cacau com as suas propriedades aí, antioxidantes, que são bem interessantes. Por isso que a gente sempre pede para que o chocolate, quando a gente for consumir, se puder ter o maior teor possível de cacau, melhor. E o gengibre com a sua ação anti-inflamatória. Então, o gengibre a gente pode utilizar aí para temperos de carne, tempero de frango, pode utilizar nos sucos ou nos chás, né? Então, fazer uso aí, sempre respeitando a individualidade de cada um, né? Tem uma lista deles e aqui eu fiz um resumo para ajudá-los. Então, um outro problema, uma queixa, eu diria, né, muito comum aí entre as mulheres é essa constipação intestinal. Então, ela acomete cerca de 50% das mulheres, né? Eu diria que também está muito relacionado com a questão emocional. Tem a questão hormonal, mas também a questão emocional. Então, se por um acaso a gente sai do nosso ambiente ali, de conforto, né, do nosso ambiente mesmo, de repente vai viajar ou passa por uma situação de estresse, já sente que o intestino ele já responde, já trava, não consegue, né? Então eu coloquei aqui de que forma que a alimentação pode contribuir aí para a melhora da função intestinal. Então o clássico aí, rico em fibras, suco de mamão com laranja, a gente pode acrescentar a ameixa preta seca, que tem uma concentração muito boa aí de fibras. Posso colocar nesse suco ainda as fibras, como a aveia, o farelo de aveia, que tem uma concentração maior de fibras, a semente de linhaça. Se eu quiser adicionar um pouco mais de proteína, eu posso utilizar, por exemplo, a quinoa e o amaranto, que também tem uma concentração muito interessante aí de fibras, né?
E os cereais integrais, pessoal, de um modo geral, seja o pão integral, o arroz integral, o trigo integral, né? Todos os cereais, de um modo geral, vão atuar aí, melhorando a função intestinal. Pode utilizar os probióticos, os iogurtes, aí, iogurte natural, para também melhorar a flora intestinal e com isso a gente melhora a imunidade, né? A hidratação, então precisa beber água. Se você sente que tem esse problema e muitas vezes come uma quantidade bacana aí de fibras, mas se não beber água, esse problema ele pode ser agravado, porque as fibras elas absorvem água. Então imaginem dentro do intestino aquele bolo de fibras e ele não tem como fazer o fluxo, porque não tem a lubrificação, né? Então a hidratação é muito importante e também a prática da atividade física, seja ela qual for, uma caminhada, de repente subir e descer as escadas, levantar um pouco, porque a gente precisa desse movimento aí do abdômen, né, para ter esse peristaltismo, tá? Um ponto de atenção que eu deixo aqui para vocês se vocês fazem tudo isso direitinho, comem bastante fibra, faz exercício, bebe água, tome iogurte e ainda percebe que o intestino é muito lento, busquem aí uma orientação de um médico para ver se está tudo em ordem, tá? O bom funcionamento do intestino é a base, é fundamental para que todo o seu corpo ele funcione bem. Muito bem, vamos um pouquinho mais à frente. Essa tela é uma grande reflexão para nós, principalmente aí nós mulheres, né? Do quanto o nosso organismo, do quanto o nosso corpo, ele passa a vida inteira por oscilações hormonais. Então, a menina, né, ela sai da infância, entra na adolescência, os ovários, eles já começam a produzir os folículos, a adolescente, ela tem a primeira menstruação, e como é que é essa adolescente, né? Como é que é o adolescente? Gente, acho que se alguém tiver filhos aí, adolescente, também vai poder falar, e nós já fomos, né? Então, quer dizer, os hormônios, eles ficam, né, à flor da pele. Muito bem, entra na fase adulta, tem a primeira menstruação, então passa aí todo o ciclo reprodutivo, gestação, climatério e, por fim, a menopausa. E os hormônios, eles estão ali, no sobe e desce. E, principalmente, vamos focar agora numa fase bem específica da vida da mulher, que é a fase do ciclo reprodutivo. Vejam, é muito comum, 70%, 80% das mulheres, quer dizer, é um índice bem alto aí, de mulheres que apresentam algum tipo de queixa relacionado à TPM, então a famosa tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, ela pode acontecer de 10 a 15 dias antes do início do ciclo menstrual, pode perdurar aí durante a menstruação e também no pós, né, 2, 3 dias. Então, isso é muito individual, cada mulher apresenta uma queixa ou um sintoma, algumas não apresentam, então tudo isso tem que ser avaliado individualmente. O fato 10 dias antes aí, ou 7 dias, uma semana antes do ciclo, a mulher ela já começa a apresentar alguns desses sintomas, como enxaqueca, as mamas mais doloridas, então inchaço, ganho de peso, uma queixa muito frequente, irritabilidade, sintomas de depressão. Então a mulher ela começa a questionar tudo, nós, né, começamos a questionar tudo, será que isso? Muitas vezes briga no relacionamento, no trabalho. Então é um ponto de atenção para nós aí, se você percebe que esse é um período que te impede de fazer as suas atividades usuais e que de fato prejudica a sua vida, né? Então precisa de tratamento. Aqui a gente vai puxar aí para o lado da alimentação. Como os alimentos podem aliviar os sintomas de TPM? Principalmente aí essa sensação de estresse, de ansiedade, de fissura por doces. Vamos pensar o que acontece. Como eu falei para vocês, uma semana antes, 10 dias antes do ciclo, nós temos uma queda dos hormônios femininos, que é o estrógeno. Com a queda do estrógeno, temos a queda da serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, e com isso, as queixas aí de tristeza, de desânimo, de
muitas vezes problema para dormir, são muito frequentes, né? E o corpo inteligente que é, o organismo inteligente que é, ele não quer que a gente fique nessa depressão e começa a buscar, a pedir, né, insistentemente por substratos que ajudem ele a produzir a tal da serotonina. E aí vem a fissura por doces, normalmente a vontade pelos carboidratos, né? E também, muitas vezes, a questão do alimento que a gente associa com uma emoção. Então, você tem um alimento que te traz conforto, que te traz aconchego, os chamados comfort foods, né? Que também vão auxiliar na produção de serotonina. Então, o meu papel aqui é trazer para vocês essa lista de alimentos que são ricos nesse aminoácido chamado triptofano, que vão ajudar na produção da serotonina. Então, são eles: a banana, as frutas secas, de um modo geral, né? Então, uva passa, o damasco seco, a ameixa preta seca, as castanhas, de um modo geral também, castanha do Pará, nozes, amêndoas, as sementes, semente de abóbora, girassol. Então, por isso a gente pôs aqui o kit anti-estresse e anti-ansiedade, né, que vão atuar aí, amenizando esses sintomas e também proporcionando aí para o seu corpo os nutrientes que ele precisa para produzir a serotonina. Vejam, os chás mais calmantes também são bem-vindos nessa fase. Faça um chá de camomila, de erva cidreira, o chá de maracujá. Então, são chás que vão aliviar essa tensão, né? Então, de repente, é interessante a gente evitar o excesso de cafeína, para não ficar mais estimulada e aí piorar, né, esses sintomas, até mesmo de insônia. O excesso de sal também é importante a gente segurar um pouco aí o consumo de sal, de sódio, de produtos industrializados, né, para amenizar aí esse inchaço, esses sintomas da TPM. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre o magnésio, a importância dele para a mulher, e o selênio entra aí como um potente antioxidante, tá? Principalmente a castanha do Pará. A gente sabe que a castanha do Pará, uma por dia, se você incluir uma por dia, ela é mais do que o dobro da quantidade de selênio que a gente precisa para o dia, tá? Então, vale a pena a gente investir aí nisso. Onde comprar? Acho que principalmente nós que estamos, enfim, né, acho que tem todos de home office, cada um numa região, mas sempre procurem aí, se possível, um mercado central, que é onde você vai encontrar um melhor preço, né? Maior variedade e maior preço, tá? Então, pensando aqui em São Paulo, a gente tem uma série de lojas de produtos naturais, um mercadão aí do centro, né, que tem um custo melhor. Mas aí depois a gente pode falar um pouquinho melhor, se vocês, para cada um que tiver em um local diferente, até mesmo trazer aí sugestões. Muito bem, então chegamos aí essa fase importante também, né, da vida da mulher, que é o climatério, que traz uma série de sintomas aí desagradáveis para nós mulheres. O climatério é uma fase que antecede a última menstruação, que é a menopausa. Ele pode aparecer a partir dos 45 anos, então dos 45 aos 55 anos, e com a queda do estrogênio, então já o organismo ele já vai se preparando aí para o fim do ciclo reprodutivo, então ele entende que ele não precisa ter essa carga desses hormônios, então acontece a queda aí de estrógeno, e com isso vem os sintomas, também parecidos com o da TPM, né, como insônia, irritabilidade, só que muito mais agravado, né, então a irritabilidade, depressão é muito comum nessa fase, né. Os famosos fogachos, que são aqueles calorões insuportáveis aí que as mulheres elas colocam como queixa principal. Então vejam, quais são os alimentos que vão imitar a ação do estrogênio? A soja é uma delas, tá? E é claro que também, pessoal, tudo isso a gente avalia de uma forma individual, né? Então, uma consulta, tenham aí uma conversa com o ginecologista de vocês a respeito disso. E aí eu tô falando de suplementação. Aqui eu tô jogando para o alimento, tá? Então, a soja, ela tem a isoflavona, que vai imitar a ação do estrogênio. O chá de amora, também com os compostos bioativos, vão ajudar nesses sintomas de calores, ameniza bastante. E, claro, sempre associando com uma alimentação saudável, frutas, verduras,
legumes, mais atividade física, que vai ajudar na liberação de endorfina, de dopamina, serotonina, para poder brecar aí, enfim, ou minimizar os sintomas típicos do climatério. Um outro ponto que eu queria conversar com vocês aqui, que é muito comum nessa fase, enfim, principalmente a partir dos 55, eu diria, né, a infecção urinária. Então, até para a mulher, ao longo da vida, nós mulheres estamos mais expostas, então tem aí uma propensão maior a ter infecção urinária, e tem um alimento específico que atua para isso, que é o cranberry, não sei se vocês já ouviram falar. O cranberry, é difícil de encontrar a fruta in natura aqui, mas a gente encontra o cranberry em lojas de produtos naturais desidratado, ou até mesmo o suco, a gente encontra o suco de cranberry. A cranberry, ela tem uma função específica de inibir a agregação de bactérias no nosso trato urinário. Então, é bem interessante. Os idosos, a gente utiliza bastante para eles, e tem uma resposta bem interessante aí com relação a isso. Outro ponto importante também é que nessa fase, nós mulheres, por conta da queda do estrogênio, o estrogênio é um hormônio que atua na proteção dos ossos. Então, existe uma propensão maior aí de nós desenvolvermos osteoporose. Então, aquelas dores ósseas começam a aparecer, tá? Então, é muito importante a gente fazer uma reserva aí desses minerais. Então, como? Através da alimentação, tá? Então, se já tiver a doença, a osteoporose instalada, vai precisar de suplementação. Porém, aqui eu estou falando, como eu falei para vocês, o foco é no alimento. Então, como que eu vou fortalecer os meus ossos? Então, tendo um bom consumo de cálcio, de vitamina D. Então, a vitamina D, ela vai fixar esse cálcio. O magnésio, a gente precisa do magnésio, porque o magnésio, ele vai metabolizar essa vitamina D, então fazer com que ela se torne ativa, né? E uma série de outros pontos aí que a gente coloca. Então, cálcio, todos os alimentos de cor verde escura, brócolis, escarola, a couve, a rúcula, que mais? Espinafre. Então, são fontes importantes aí de cálcio. E os laticínios, iogurte, queijo, o leite, né? Então, é importante que a gente tenha aí essa variedade. O magnésio, eu coloquei lá atrás para vocês, né? O magnésio a gente encontra nos laticínios, mas também nas castanhas, no farelo de aveia, no germen de trigo, semente de abóbora. De repente dá para colocar numa salada, semente de abóbora, ou naquele kitzinho, deixa do lado para vocês irem consumindo. E também os ovos, tá? Além disso, a gente tem que ter um bom consumo proteico, né? Então, os ovos, peixes, frango, as leguminosas como feijão, grão de bico. Se não consome o feijão, né, a gente pode trocar aí pelo grão de bico, soja, lentilha e a ervilha. Muito bem, pessoal, e diante de tantos desafios, os nossos aí do dia a dia, como fazer para colocar todas essas orientações em prática, né? A organização e o planejamento da mulher moderna. Eu costumo brincar que se a gente tiver fruta ali na fruteira para comer disponível, quando a fome bater, é isso que eu vou pegar para fazer os lanches. Mas se eu tiver no armário o pacote de salgadinho, enfim, biscoito recheado, a fome vai bater e é aquilo que eu vou comer, né? Então, a organização e o planejamento, acho que fazem parte de todos os pilares aí da nossa vida, e não é diferente para a alimentação. Se você tem o intuito de melhorar a alimentação de um modo geral, tente fazer uma pequena organização para a semana. Então, como que eu vou colocar em prática isso? O que eu preciso? Eu preciso me programar para ir, de repente, numa loja de produtos naturais ou no mercado que vai ter um preço melhor. E aí eu vou comprar as castanhas para eu ter durante a semana, as frutas, vou, de repente, na feira ou no finalzinho da feira que tem um custo melhor, por exemplo, tá? Então, eu estou colocando algumas dicas aqui, mas assim, tentem montar um cardápio para a semana. O que você vai comer no café da manhã, nos lanches, no almoço, no jantar. E com isso, você visualizando, a gente consegue montar uma lista de compras e ir com mais foco e agilidade para o mercado, por exemplo. Os produtos congelados, de repente,
com a correria não tem tempo de parar para fazer o almoço, ou à noite também não dá tempo, então vou tirar sei lá, um tempo que eu tiver no fim de semana ou em algum momento para preparar algumas coisas e já deixo para 1 ou 2 semanas uma sopa, um feijão, uns legumes, né, já meio que pré-prontos e congelado, porque é só tirar e colocar na panela e finaliza o preparo, né, acho que os congelados ajudam bastante também. Pessoal, então fica aqui a reflexão para vocês. O que é possível fazer hoje pela sua saúde? É claro que tudo isso é o mundo ideal, né? Mas o que eu consigo melhorar hoje para eu chegar mais próximo do meu objetivo? Talvez beber um pouco mais de água, talvez colocar um pouquinho mais de frutas, e aí a gente vai caminhando para o ideal, né? E eu finalizo, fecho essa apresentação com essa frase: saúde também é responsabilidade de cada um. Espero que vocês tenham aproveitado e que tenham aí absorvido as informações. Antes da gente abrir para as perguntas, eu vou deixar na tela uma foto de um QR Code para que vocês possam participar da pesquisa de satisfação e ajudar a gente a melhorar os nossos serviços. É só apontar aí o celular, a câmera do celular para o QR Code, e a pesquisa é super rapidinha, em menos de 1 minuto vocês conseguem responder. Para quem não conseguir, eu vou deixar o link da pesquisa no chat aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, pessoal. Deixa eu só colocar aqui para vocês a pesquisa primeiro. Uhum. Gente, fiquem à vontade, hein? Podemos fazer as perguntas para a Paula, tá? Joia, muito bem. Pessoal, fiquem à vontade aí. Isso, pode perguntar, se ficar com vergonha pode mandar no chat que a gente vai lendo. Exatamente. Se quiserem comentar aí como é que está a alimentação de vocês, estão conseguindo se organizar aí para se alimentar melhor? Melhorou a alimentação? Piorou? Como é que ficou aí nesse período de quarentena, de isolamento? Como é que vocês estão? Como é que tá, Claudete? Bom dia. Olá, Bom já dia. temos uma pergunta. Vamos. Vou começar o ciclo, então, Lá aqui, cá. dos caras de pau. Por quanto tempo a gente pode congelar as comidas sem que elas percam os nutrientes? Legal. Normalmente, os alimentos prontos a gente pode deixar pensando, por exemplo, arroz, feijão, que você já preparou, tá? Então, no geral, você pode deixar até 3 meses, tá? Então, esse é o prazo de validade. Tem uma informação que é bem interessante: se vocês abrirem a porta do congelador de vocês, o freezer, enfim, mesmo os mais antigos, tá? Eles têm as fotinhos dos alimentos ali, normalmente as carnes, né, que é o que o pessoal acaba congelando mais, e o tempo que você pode deixar, tipo um manual de boas práticas mesmo, é bem interessante, mas assim, a regrinha, é sempre importante a gente olhar, se for algum produto que você comprou, olha o que o fabricante está dizendo, mas no geral, para alimento pronto, até 3 meses. E para alimento cru, então, por exemplo, vou congelar um frango, uma carne, até 6 meses, tá? Eu, particularmente, nunca gosto de deixar muito tempo, mas esse é o prazo aí de validade que a gente tem na legislação, para que tenha a segurança alimentar, né? Legal. Legal, obrigada. Imagina. Uma pergunta uma perguntinha, Paula. Bom Vamos dia, lá. né? Quais os benefícios da vitamina D para a prevenção do câncer de mama? E quais os alimentos ricos em vitamina D? Legal, muito bom. Olha só, com relação a... Primeiro, vamos lá. A vitamina D, como eu coloquei na apresentação, ela tem um papel fundamental aí na questão dos ossos, na saúde óssea, né? E também no nosso sistema imunológico. E aí entra a prevenção de câncer, né? Então, quando a gente fala de proteção do sistema imunológico, as nossas células de defesa, se elas estiverem fortes,
é um ponto a mais, é um ponto positivo para que não entre vírus, bactérias, e também não aconteça aí esse processo de multiplicação de células anormais, tá? Então, quando a gente fala de prevenção, principalmente de câncer, é algo muito delicado, porque a doença, ela é multifatorial. Então, não existe um único ponto que vai dizer assim, olha, se você fizer isso, você não terá o câncer, né? Então, a gente não pode dizer isso, porque são vários fatores. Tem a questão genética, hereditária, tem os fatores ambientais, então, o local em que se vive, a questão de estresse, a exposição, né, a uma série de agentes, e a questão alimentar, que entra como fator protetor, né? Então, a vitamina D, ela vai entrar especificamente na questão dos ossos, tem uma série de funções aí, né? Mas a questão dos ossos e principalmente também na proteção do nosso sistema imunológico, tá? Então, a gente sabe que existe sim fontes alimentares, como o germe de trigo, sardinha, desculpem, a gema do ovo, os ovos, tá? Então, são fontes aí de vitamina D, porém, a melhor e mais fiel, fidedigna forma aí da gente obter é através do sol. Então, precisa 10, 15 minutinhos aí por dia de exposição solar. Se a gente faz uma consulta e vê que tem uma deficiência através dos exames de vitamina D, ou é de fato aquela pessoa que não se expõe ao sol nunca, né? Principalmente países onde a gente vê que as pessoas ficam extremamente enclausuradas, ou no momento em que a gente está agora, né? De isolamento e tudo mais, as coisas estão voltando, mas ainda estamos, né? Não se expõe muito ao sol, períodos de inverno, é necessária a suplementação, tá? Mas é claro que sempre com a prescrição de um médico ou de um nutricionista para te auxiliar aí nisso, tá? Obrigada, Paula. Imagina. Mais uma perguntinha. Todos os legumes e vegetais precisam ser cozidos ou branqueados antes do congelamento? Congelar in natura prejudica o valor nutricional? Legal, ó, boa pergunta, hein? Sim. Até complementando aquela pergunta sobre o congelamento, que eu falei do tempo, todos os alimentos que passam pela técnica do branqueamento, eles têm uma duração, aí, um prazo de validade de até 1 ano, tá? Então, tem um ponto importante aí que eu já peguei o fio. E muito bem, então assim, não é que necessariamente eles precisam passar pela técnica de branqueamento. Para quem não sabe o que é essa técnica de branqueamento, pessoal, nada mais é do que você dar um choque térmico no alimento antes de congelar. Então, sabe aquele brócolis que você vê bem verdinho? Provavelmente passou pelo branqueamento. Então, você pega uma panela, deixa a água ferver, borbulhando, e aí você pega os legumes, os vegetais, seja o que você for congelar, mergulha nessa panela de água fervente e deixa do lado uma bacia de água com gelo. E água gelada mesmo. E você tira aqueles legumes e joga na panela, na bacinha de água gelada. Você dá esse choque térmico. Seca bem sequinho, porciona e congela. Quais são os benefícios do branqueamento? Esse alimento, ele vai ter, você consegue manter cor, textura e sabor. Então, ele não vai desmanchar, sabe aquela coisa de alimento congelado que fica desmanchando? Então, ele vai preservar isso. Ele cessa o cozimento, então é como se fosse uma pré-cocção aí, né? E você aumenta a durabilidade, ele pode durar aí congelado até 1 ano, tá? Não necessariamente todos você precisa fazer isso, tá? Então, por exemplo, vamos pensar em raízes, tá? Então, por exemplo, mandioca, mandioquinha, eu posso congelar cru, não tem problema nenhum. Eu corto, tiro a casca, porciono e congelo esses produtos. No momento que eu for preparar, eu tiro direto do freezer e jogo coloco lá na panela para ferver e para cozinhar, tá? Mas é bem interessante a técnica do branqueamento, tá? Acho que vale a pena aí para quem vai cozinhar e para quem vai se organizar para isso, acho que é bem interessante, é bem rápido também, né? Respondi, gente? Faltou alguma coisa que ela perguntou? Congelar in natura prejudica o valor nutricional? Não, ela pode congelar também in natura, não prejudica o valor nutricional.
ele vai ter essa diferença de textura, mas em termos de nutrientes, o próprio congelamento, ele preserva aí os nutrientes, não tem problema algum, tá? Uhum. Legal. Mais uma aqui. A vitamina C só existe em alimentos e frutas ácidas? Pois para quem tem gastrite, por exemplo, frutas ácidas não é aconselhável consumir. Legal, olha só. Na verdade, não, tá? A vitamina C, ela tá presente também em todos os vegetais de cor verde escuro, tá? Então, a couve, brócolis, escarola. A vitamina C a gente encontra em menor quantidade, mas sim no mamão, por exemplo, que não é uma fruta cítrica. O morango, né? Então, se você pega o morango na época, ele vai estar mais docinho, ele não vai estar com aquela acidez, né? Manga também tem uma concentração maior, manga e mamão tem uma concentração maior de vitamina A, mas também tem a vitamina C, tá? Então também você consegue aí utilizar. O que a gente tem que lembrar, pessoal, é que assim, a gastrite, tudo que termina com it, né, é sinal de inflamação. É uma inflamação na mucosa do estômago. Então, vejam, é importante a gente tratar essa inflamação, porque o conteúdo gástrico do estômago, o suco gástrico, ele tem um pH muito ácido, e não chega nem aos pés do pH que tem nas frutas cítricas, tá? Então, essa coisa de que, é claro que se você está numa fase aguda de gastrite, primeiro a gente trata, tira os alimentos ácidos, que vão realmente prejudicar. Uma vez que passa essa fase crítica, que você já tem uma manutenção, não tem problema nenhum ela fazer parte da alimentação. É claro que isso é individual, se você tem queixas, sente que de fato não é legal, a gente acaba respeitando isso e substituindo por outros alimentos, tá? Ok, obrigada, Paula. Mais Eu que uma. agradeço. O cozimento dos legumes tem diferença a fazer na água fervente ou no vapor? Legal, olha só. Então, o vapor a gente consegue conservar aí mais os alimentos. O que é importante eu falar aqui para vocês é que é óbvio que o cozimento, se a gente deixar muito tempo, então, por exemplo, aquela couve muito mole, aqueles legumes muito amolecidos, acaba tendo uma perda maior de nutrientes, né? Então, por isso que muitas vezes a gente pede para deixar mais al dente, né? Ou o que a gente conseguir comer cru também é interessante, porque daí a gente tem uma quantidade maior aí de nutrientes preservados. Então, as vitaminas, como vitamina C, por exemplo, acaba sendo muito sensível. Então, quando a gente deixa muito tempo lá fervendo na água, principalmente a vitamina C do alimento, a gente tem uma perda muito grande, né? Porém, os minerais, como o magnésio, o potássio, eles acabam indo para a água. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma sopa, não tem problema algum, porque você não vai descartar aquela água. Então, quando você descarta, muitos dos nutrientes vão embora, né? Então, se for para uma sopa, você tem os nutrientes conservados. Vitamina C acaba perdendo bastante, então por isso que a gente pede para, se possível, fazer essa variação, né? Um pouco cru, um pouco cozido. Se for cozido, a gente põe no vapor, ou cozinha na água, e aí põe bem pouquinho de água, mas não deixa ele cozinhando, fervendo por muito, muito, muito tempo, né? A ponto de deixar os legumes muito mole, tá? Paula, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, com relação ao valor energético dos alimentos, se a forma de preparo, se você faz ele cozido ou se você faz ele assado, isso interfere no valor energético dos alimentos? Por exemplo, eu já ouvi em alguns lugares falando sobre a batata. Se a forma como você prepara essa batata, seja cozida, seja assada, ela pode interferir com relação ao valor energético, ou aquilo que pode trazer de benefício ou não para o nosso organismo? Você consegue explicar um pouquinho isso para a gente, por favor? Claro, legal, obrigada pela Paula, pergunta. Oi? eu acho que a frita com certeza, né? Exato. E aí você falou tudo, Alex, porque veja só, o que vai mudar o valor calórico, né? O valor energético. É aquilo que a gente vai adicionar nessa batata, ou seja, naquele
produto que for. Então, por exemplo, se eu pegar a batata sem nada, sem sal, sem nada, e colocar ela para cozinhar ou no forno, ela vai ter o mesmo valor energético, né, em termos de calorias, mais propriamente dito. Agora, se eu adicionar, por exemplo, no forno uma manteiga, se eu colocar um pouco de azeite, se eu fritar, então eu vou colocar o óleo e vou mergulhar a gordura de imersão, ele absorve aquela gordura. Então, você aumenta o valor calórico. Então, os fritos são sempre mais calóricos. Se eu fizer, por exemplo, um grelhado e colocar um fiozinho de azeite ali para preparar, ele vai ter um valor calórico menor. Agora, se por um acaso eu colocar no forno e também lotar de gordura, seja banha de porco, seja manteiga, seja margarina, você aumenta o valor calórico, entendeu? Então, o alimento em si, você cozinhar ou assar, ele não interfere no valor calórico. O que vai interferir é, como o Alex falou, a gordura da fritura, né, porque ele absorve, ou o que você for adicionar para ele, tá? Então, aí sim, você tem a mudança do valor calórico. Muito bom. Bom, Paula, continuando aqui a pergunta do congelado, tem mais uma curiosidade. Os legumes e verduras, como devem ser congelados? E eles perdem os nutrientes assim que forem congelados? Legal. Não perdem assim que eles forem congelados, não tem essa perda, então a técnica do congelamento ela é bem interessante porque a gente consegue conservar os nutrientes, tá? Aí a melhor forma aí para poder fazer, a gente pode fazer das duas formas, como a gente falou anteriormente, ou você pode colocar aí esses alimentos ele cru, não tem problema, ou então pensando nos legumes, né, o ideal é que a gente dê uma pré-cozida neles, que é a técnica do branqueamento. É muito rápido, então você não vai deixar ele cozinhando ali. Primeiro ferve a água começou a borbulhar, você já coloca esses legumes ali. E aí ele para de borbulhar. Voltou a borbulhar, você já tira. Tira e já dá o choque térmico. Seca, bem sequinho, coloca em potes de vidro, ou mesmo se você quiser colocar num pote de Tupperware ou Ziploc, e põe lá no freezer. Mas sempre o ideal é fazer esse branqueamento antes, tá? E pode congelar os alimentos prontos também, todos eles, né? Não tem problema. A gente tem uma palestra só sobre isso, né, Bá? Não sei se a Bá está escutando. Então, o pessoal tem bastante dúvida, né, com relação a isso. Bom, vamos finalizando, então, aqui tem mais uma perguntinha. Tomo mix de açafrão, gengibre, limão e própolis para imunidade, para ajudar no controle de rinite alérgica. Peguei esta receita na internet. É mito ou verdade? Legal, Claudete. Legal. Então, ó, você consegue repetir para mim, que deu uma cortadinha do começo? Ela usa gengibre. Ela toma um mix de açafrão, gengibre, limão e própolis. Para combater a imunidade e ajudar no controle da rinite alérgica. Legal, muito bom. Então, ela está fazendo um buster aí, né, um boom de compostos bioativos antioxidantes. Então, todos eles juntos, e o própolis, e mais o limão com a vitamina C, para poder ativar tudo isso, vai ajudar aí muito na questão da imunidade, né? Assim, é super positivo, e com isso ela pode também ter uma resposta aí, melhora a questão de inflamações, de alergias, com certeza. E tudo isso, Claudete, é bem individual, né? Não com a questão imunológica, mas com a questão das alergias, rinite, enfim, né? Tudo isso. Mas a gente tem tido respostas muito bacanas para as pessoas que têm esse tipo de queixa e colocam aí, por exemplo, o própolis na alimentação, né? Ou junto com o limão, aí para fortalecer o sistema imunológico. É bem interessante, sim. Pode manter. Legal. Mais uma aqui. A utilização do óleo de coco no preparo desses alimentos é recomendável? Então, vamos lá. Se a gente estiver falando de uma população saudável, eu não vejo problemas em fazer uso do óleo de coco aí junto, tá? A gente sabe dos benefícios que o óleo de coco tem, sim, para a saúde. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e lembrar que o óleo de coco também é uma gordura saturada, né? Então, tem que tomar cuidado com a quantidade,
Se a gente estiver falando de uma pessoa que tem triglicérides alterado, por exemplo, o próprio colesterol alto, então tem que ter um controle aí das gorduras totais e também das gorduras saturadas. E aí entra gordura animal, né? Então hoje fala-se muito da banha de porco, né? Então tem que tomar cuidado com quantidade. E também o óleo de coco, vamos utilizar pouco para preparar. Se ela utiliza uma quantidade mínima aí para preparar os alimentos, pode ser sempre utilizado variando. Então eu vou usar um pouco do óleo de coco hoje, de repente o azeite de oliva amanhã, e aí a gente vai variando aí nas gorduras que a gente oferece para o corpo, tá? Legal. Alguma pergunta mais, gente? Posso Diga, fazer uma? cá. Pode. Quando a gente prepara os alimentos, a gente usa azeite, tem vezes que usa manteiga. Qual dos dois é melhor no preparo? É mais saudável? Camila, eu indico mais o azeite, tá? E aí entra nessa questão da gordura saturada. Você pode fazer uso da manteiga, né? Eu sei que dá um sabor incrível aí, né? Tem a manteiga que é a manteiga ghee, que é um pouco mais purificada, né? Então ela tem aí, vamos pensar mais em limpeza, mas é uma gordura, tá? Então é uma gordura do leite, então a gente tem que usar com moderação. Pode fazer uso esporádico, mas se você for pensar aí no dia a dia, eu recomendo o azeite, tá? Para fazer uso aí, para preparar os alimentos. Beleza, obrigada. Obrigada a você. Alguém mais? Oi, gente, eu acabei de mandar uma perguntinha aqui no chat. Uma das coisas que mais me dificultou na pandemia foi a questão da alimentação, porque eu não sei cozinhar e o que acaba sendo mais fácil são esses alimentos preparados, pré-cozidos, enfim, que facilita para quem não sabe e não tem ajuda. Então, a minha pergunta é, Paula, se você tem alguma dica para o pessoal que não sabe lidar com com a cozinha, né? Com o pilotar o fogão, Renata. Não, eu imagino. E assim, a gente tem que respeitar. Tem pessoas que não sabem, ou tem pessoas que não gostam, tem pessoas que não sabem, mas querem aprender. E aí tem vontade. Aí vamos lá, né? Eu acho que também pode ser um desafio aí ir para a cozinha e tentar testar receitas simples, né? O que você pode fazer, Renata? Hoje em dia a gente tem, eu não sei em que região você está, mas é São Paulo? Em São Paulo. Está em São Paulo, né? Então hoje em dia a gente tem uma oferta muito grande aí de empresas que fazem refeições caseiras mesmo, refeições saudáveis caseiras e congeladas. Então isso facilita bastante se você tem o hábito de pedir muito comida fora, e aí ao invés de pedir fast food, esses lanches, a gente pode incluir, até mesmo vem no cardápio, e você pode escolher aí esses alimentos congelados que tem pensando aí na questão de ser mais saudável, acaba sendo melhor e ajuda bastante, né? Outro ponto é você tentar, se você gosta e de repente tem curiosidade, é tentar se arriscar, pega um dia enfim, os vídeos de YouTube ajudam bastante, né? Muitas vezes a gente tem dúvida para fazer alguma coisa, antigamente era só os livros de receita, hoje a gente tem o YouTube que tem o passo a passo, pode te ajudar, e coisas simples, como que você vai fazer um feijão, por exemplo, um arroz, né? Então, que é bem prático aí para o dia a dia, e aí você faz só uma proteína, seja um ovo mexido, um omelete, ou um frango desfiado, cozido, que você dá uma refogadinha lá e faz uns legumes, ou uma salada, né? Acho que isso vai ajudar bastante, tá? Mas os congelados, acho que para você talvez seria uma boa opção, né? A princípio. Vou tentar, obrigada. Imagina. Que bom. Bom, gente, é isso, né, Paula? Alguém vai abrir a câmera para me bater a foto final ou ninguém quer abrir? Só a Elô que tá aberta, eu. Pensaram que eu tinha esquecido da foto final. Deu tempo para todo mundo se arrumar, passar maquiagem, passar perfume. Fazer escova, correndo.
Gente, foi muito bom, né? Obrigada pela participação de todos. Estou esperando só mais o pessoal abrir mais um pouquinho as câmeras para fazerem a pose, para não pegar ninguém de surpresa. Verdade. Ó, todo mundo abrindo, que lindo. Quem deu a ideia fugiu, né, Ale? O Wesley. Wesley, é verdade. É bom a gente ver as pessoas, né? Nunca mais a gente se Não é? Dá encontrou. até, eu fico até olhando os rostinhos aqui. Dá Bate a saudade. saudade, né? É. Momento sensível. Ai, que gostoso ver o rostinho de tanta gente que eu não fazia tempo que eu não via. Shirley, olha. Oh, bastante abrindo. Não, ninguém mais vai abrir. Camila não quer abrir. Vai entregar agora. Ah, muito bem, cara. Então, vou bater a foto. Neuma Aí, não abriu Andrade. todo mundo. A Neuminha tá aqui. A Shirley Escosa tá aqui também. Shirlinha. Tem gente que não tá usando gilete nem a pau, né? Quem será, né, Shirley? Shirley. Ó o bigode. Quem será? Que mais? Até cabelo eu ganhei, Shirley. Agora. Você viu? Jéssica, cadê meu sorriso? Quem foi que deu presente de cabelo para você, Léo? Pois é, a pandemia, né? Eu descobri que eu tinha bastante cabelo e não sabia. Então, vamos lá, gente. Vamos bater uma fotinho para não segurar mais vocês. Olha, pose. 1, 2, 3. Feita. Parabéns, Paula. Bom. Parabéns para nós. Muito obrigada, pessoal. Foi bem bacana, bem divertido.